Vamos lá, pessoal aí que estão aí em casa. Vamos iniciar nossa aula, tá certo? Página 70. Ok. É... Vê só, pessoal. Deixa eu ver se eu coloquei aqui certinho para vocês. Pronto, tá dando para ver aí? Deixa eu perguntar a Aquiles. Tá dando para ver, Aquiles, aí? Sim, tá dando sim. Pronto. Então vamos lá. Nós iremos hoje finalizar, tá certo? Pretendo finalizar último capítulo do livro de vocês, volume 3, com o conteúdo medida diária e circunferência, posições relativas. Vamos ver aí as posições relativas, tá certo? Em relação à circunferência. Então, esse conteúdo ele se encontra aí no livro de vocês, entre as páginas 70 e 82. Então vamos lá. Medida diária e circunferência posições relativas. Então, tem assim, ó, além das academias no ar livre gratuitas disponíveis nas praças públicas das cidades, é possível realizar diferentes modalidades de exercícios físicos em academias particulares. O diferencial dessas academias são os diversos aparelhos que possuem, além de especialistas que elaboram treinos exclusivos e acompanham as atividades físicas dos clientes. Então, vamos lá estudar agora medidas diárias de figuras planas. Gente, quem são essas figuras planas? São as figuras que possuem duas dimensões, comprimento e largura. Veremos aí como calcular a área, por exemplo, rever, né, que vocês já estudaram, de um quadrado, de um retângulo, de um losango, de um trapézio, de um triângulo, tá certo? Veremos que para cada uma dessas figuras planas existe uma forma para calcular a sua área. E encontrar uma área de uma figura plana é saber se o espaço no qual essa figura plana será, se o espaço em que essa figura plana ela será colocada, se ela realmente ela é proporcional à figura, tá certo? Rapidinho, tá certo, gente? Rapidinho. Então vamos lá, pessoal, ó. Tem assim, ó, né, tem assim, ó, o proprietário, pessoal, vamos, o proprietário de uma academia decidiu, vamos, oitavo, prestando atenção, olha, o proprietário de uma academia decidiu fazer uma grande reforma em suas instalações e comprar equipamentos modernos para atrair mais clientes. Para planejar essa reforma, ele utilizou muitos conhecimentos geométricos e muitos cálculos. Primeira questão: na primeira etapa da reforma, ele trocou o piso do vestuário feminino, cuja planta baixa e dimensões aparecem na figura ao lado. Então, o piso escolhido é antiderrapante e comercializado em placas que medem 1 metro por 1 metro. Realize as atividades a seguir e descubra quantas placas serão necessárias para revestir todo o chão do vestuário. Letra A. Qual a medida da área de cada placa de piso? Gente, cada placa de piso, ela tem as dimensões 1 metro por 1 metro. Então, nesse caso, a placa de piso ela tem um formato retangular. Então, para calcular sua área, a área de um retângulo, é base vezes altura. Tá certo? Então, nesse caso, seria 1 vezes 1, que seria 1 ao, que seria 1, como é metro, ficaria metro ao quadrado. Por que metro ao quadrado? Eu falei para vocês
que estamos trabalhando com área de figuras planas, onde essas figuras planas elas têm duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Então, quando trabalhamos com área, a unidade de medida ela fica elevada ao quadrado. Então, podemos concluir que a medida da área de cada placa será de 1 metro quadrado, certo? Posso passar? Posso, né? Aí tem assim agora. Presta atenção, dá para vocês visualizarem, né? Dá. Tem assim, ó. Ao invés da letra A, a letra B. Presta atenção. Reflita com seus colegas e professor qual estratégia pode ser utilizada para descobrir quantas peças de piso serão necessárias para forrar o vestuário feminino. Então, é possível quadripular, tá certo? A planta baixa. Presta atenção, gente. A planta baixa e contar quantos quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Gente, eu falei aí retângulo, mas na verdade, se olhar direitinho, trata-se de um quadrado, porque o quadrado não tem todos os lados iguais. Então, se ele diz que tem 1 metro por 1 metro, então é um quadrado, não é verdade? Então, serão utilizados para forrar o vestuário. Então, outras possibilidades é dividir em partes, dividir, no caso, em retângulos e triângulos, e aplicar a forma do cálculo de área. Ainda é possível calcular a área do retângulo e retirar a área do triângulo. Prestem atenção, tá bom? Tem aí, lembre-se, gente, antes de eu explicar a letra C, eu quero que vocês prestem atenção aí, ó. Lembre-se, quadrado, como é que encontra a área de um quadrado? Lado vezes lado, tá certo? Aí eu coloquei A, tá bom? Posso colocar A é de aresta, tá? Ele botou aresta vezes aresta. Então aí, ó, eu posso calcular multiplicando lado vezes lado, ou lado ao quadrado, ou no caso aí, A ao quadrado, que é a mesma coisa. No retângulo, base vezes altura. Nós sabemos que na matemática, área, nós colocamos o A para representar a área, B a base, e a altura representamos por H para diferenciar do A de área. E no triângulo, o que acontece no triângulo? Para calcular sua área, será base vezes altura dividido por 2, tá certo? Tá gravando, viu? Acho que sim, só vendo aqui. Depois eu vejo. Então, olha, presta atenção, gente. Será base vezes altura dividido por 2. O triângulo, ele é a metade de um retângulo. Mas foi para o intervalo dele. Então, o triângulo, ele é a metade de um retângulo. Então, se o retângulo, para calcular sua área, é base vezes altura, tá certo? Se o retângulo, para calcular sua área, é base vezes altura, e o triângulo é a metade dele, então, para calcular a área de qualquer triângulo, nós calculamos base vezes altura dividido por 2. Quer perguntar alguma coisa aí, Rafael? Tá aí, ó, 70. Olha, letra C. Gente, presta atenção agora, tá? Quantas placas de piso foram utilizadas para forrar o vestuário feminino? Registre seus cálculos no espaço indicado. Vocês estão percebendo que eu passei aqui um segmento? Aqui, ó. Perceberam? O que foi que eu fiz quando eu passei esse segmento? Gente, dividi em preste atenção, gente. Eu dividi em um retângulo e um trapézio, tá certo? Porque para calcular a área, não tinha como calcular da figura toda, não. Tinha que dividir e repartir em duas partes. Então, quando eu reparti aqui, ficou um retângulo e um trapézio. Lembrando que um trapézio será um trapézio retângulo, porque terá dois ângulos retos. Lembrando que um trapézio é um quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos paralelos, em que o trapézio se divide em três partes. Ele pode ser um trapézio isósceles, escaleno no retângulo, nesse caso é um retângulo, porque tem dois ângulos retos. Pode falar, Rafael. Tu fez assim? Não? Então, ó, como é que calcula? Vocês lembram como é que calcula a área de um trapézio? Um trapézio tem duas bases, uma base menor e outra base maior. Nesse caso, olhem para aqui, para o trapézio, essa partezinha de baixo, tá? Essa aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Essa partezinha de baixo, ó, trapézio. Nesse trapézio, vocês me diriam que quem é a base maior? Quanto mais é a base maior? 8, muito bem. E a menor? Então, primeiro tinha 3. É aqui, ó. 8 e 3. O trapézio aqui é 8. Aqui, ó, Vitor, aqui é 8 e aqui é 3. Então, teria que somar as duas bases primeiro. 8 mais 3, 11. Multiplica pela altura. Gente,
Se a altura toda aí é 7 e eu vou tirar esse pedacinho 2, então quanto é a altura do trapézio? Se isso tudo, se isso tudo é 7, aí nesse caso eu reparti. Então eu estou tirando 2, não estou tirando 2 metros. Então qual é a altura do trapézio? 5. Então, como é que calcula a área de um trapézio? Que aqui faz 7 menos 2, 5, né? A área de um trapézio é a soma das duas bases, 8 mais 3, que é 11, multiplica pela altura 5, então 11 vezes 5, 55, divide esse resultado por 2, que dá 27,5 metros quadrados. Calculei apenas do trapézio. Do retângulo. Do retângulo é base vezes altura. Quem é a base do retângulo? 8. Quem é a altura? Então, 8 vezes 2. Então, quer dizer que a área do retângulo foi 16 metros quadrados. E para saber da figura toda, basta somar essas duas áreas que eu acabei de encontrar. 27,5 mais 16, que dá igual a 43,5 metros quadrados. Tá certo? Então, a área desse vestuário é quanto? A área do vestuário feminino, 0,5 metros quadrados. Se vai comprar, deixa eu ver se é cerâmica, se é aquele piso. Se vai comprar pisos para revestir esse vestuário feminino, ele deverá comprar, no mínimo, porque cada um tem 1 metro quadrado, tá certo? Cada piso. A gente viu na letra A que cada um tem 1 metro quadrado. Então, ele terá que comprar, no mínimo, quantos pisos para revestir esse vestuário? 44, porque se comprar 43 não vai dar, né? Porque a área é 43,5, ele vai comprar 44 e vai sobrar em um pedacinho, né? Pronto, termine aí para poder eu passar para a página seguinte. Alguma dúvida, pessoal? Estou em casa, podem perguntar, viu? Quem foi? Ô, Bianca, por nada. Eu acho que essa letra B tem que ser no caderno, né? Quem? É, não, porque eu estava vendo aqui, o pessoal que estava falando. Fala, pode falar, Tauan. Foi eu que estava na frente ou quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, meu amor, pergunte. É, eu não sei ainda não, meu amor. Olha, eu vou dizer a ele, viu, William? Que você estava falando. Gente, eu posso passar, o pessoal que estou em casa aí, eu posso passar o William, Não, amigo peraí. William, Miguel, Lúcia e Aquiles, eu posso passar. Pode. Calma aí, Gustavo, calma aí. é o que, Calma William? aí. Eu disse calma aí. Ok, tô calma, tá? Lúcia, Aquiles, Miguel, Branco? Oxe, assim. Pode agora. Lúcia, pode. É o que, Victor Pode. Barros? Pode, Karine Soares. Ok. Falta perguntar mais alguém? Deixa eu ver aqui, ele já falou. Miguel. Pronto, eu posso passar. Vou passar para vocês, tá? Pronto. Já passei para vocês aí, tá? Vão adiantando. É, o pessoal daqui de sala, todos ainda estão fazendo, né? Olha, quem, é, eu vou falando, tá certo? Vocês vão aí, vou falando com prestando atenção, porque basicamente o que está na outra página é o que eu já falei.
Porque diz assim, ó, qual a medida da área? Deixa eu só pegar aqui o livro porque fica na frente. Não, é porque a câmera fica na frente, eu não consigo ler. Olha, na letra D, gente, presta atenção. Atenção. Na letra D, qual a medida da área em metros quadrados do vestuário? Gente, a gente já calculou a área do vestuário agora, não foi? Que deu 43,5 metros quadrados. É a resposta. Tá certo, Vitor? Letra D, 43,5 metros quadrados. Ok? Na letra E, na letra E, no mínimo, quantas placas de piso o proprietário deverá comprar para revestir todo o chão no vestuário? Quanto? Como ele já tinha falado, ó, 44 placas de piso. Ok? Aí, calma. Se tu for para ali, fica melhor não, Bianca? Olha, aí tem assim. Gente, prestem atenção. Eu passei para o slide seguinte para o pessoal que estão online. Mas aí eu estou falando para vocês que a letra D e a letra E, que está na página seguinte, é o que eu já falei. Porque na letra D vocês vão colocar a área que a gente acabou de encontrar, que foi 43,5 metros quadrados. E na letra E, foi o que eu tinha perguntado e o Rafael tinha respondido, que irá precisar de no mínimo 44 placas de piso, tá certo? Aí tem assim, oi? Melhor colocar o quê? Não, mas não é cerâmica que ele fala aqui, não, fala piso mesmo. Olha, aí tem assim, você percebeu, para conhecer a medida da área de uma figura geométrica plana, basta determinar quantas unidades de medida padrão, são quadrados de 1 por 1, são utilizados para formar a sua superfície. Então, a medida da área de uma figura plana é a medida de sua superfície, tá certo? Então, olha, nós vimos aí como calcular, presta atenção, a área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um triângulo. Aí tem aí, lembre-se, como calcular a área de um paralelogramo. Paralelogramo também para calcular a sua área é base vezes altura. Para calcular a área de um trapézio, eu já mostrei para vocês. Soma as duas bases, a base maior mais a base menor, multiplica o resultado pela altura, tá certo? E o resultado divide por 2. E para calcular a área de um losango, o losango que é um quadrilátero que tem todos os lados com a mesma medida, vocês irão multiplicar as duas diagonais, ela vai ter duas diagonais, uma que é maior e outra menor. Na verdade, toda figura de 4 lados tem duas diagonais, certo? Mas tratando-se de losango, que também é um quadrilátero, terá duas diagonais, onde será uma diagonal maior e outra diagonal menor. Lembrando que diagonal é aquele segmento que vai de um vértice ao outro do lado oposto, tá certo? Então, aí, para calcular a área de um losango, terá que multiplicar as duas diagonais e o resultado dividir por 2, tá certo? Então, ó, segunda questão. Na segunda etapa da reforma, o proprietário decidiu forrar com grama sintética o espaço externo da academia. Posso mudar para todo mundo? Pronto. Vou na segunda, tá? Letra D e a letra F que a gente tinha falado. Então, na segunda etapa da reforma, o proprietário decidiu forrar com grama sintética o espaço externo da academia. Assim, ele poderá ser utilizado para treinos ao ar livre nos dias ensolarados. Essa área externa tem o formato de um paralelogramo. Estão vendo aí de lado essa figura verde que é um paralelogramo? Quem é a base? 5. Não, essa figura verde. Quem é a base? Metros. Quem é a altura? Metros. Para calcular sua área, o que, é que a gente faz? Base vezes altura, só é multiplicar. 5,5 vezes 3,5. Eu acredito que vocês lembrem que quando nós multiplicamos dois números decimais, na hora que estamos multiplicando, esquece a vírgula. Depois só iremos verificar a posição da vírgula de acordo com a quantidade de casas decimais que os fatores possuem, tá certo? Possui um de cada um, então, no caso, dois, né? Então, no final, terá que ter um produto, um resultado com duas casas decimais. Então, aí, ó, sabendo que a grama sintética é comercializada com placas quadradas de 1 metro por 1 metro, quantas placas, no mínimo, o proprietário da academia precisou comprar para forrar esse espaço? Então, aí, ó, para calcular a área dessa figura,
base vezes altura, a base é 5,5 vezes 3,5. Multiplicando dá 19,25 metros quadrados. Tá certo? Então vejam que o fator 5,5 tinha uma casa decimal, o fator 3,5 tinha outra casa decimal. Lembrando que casas decimais é o que vem depois da vírgula. Então, no total dá 19,25 metros quadrados. Aí vejam, nesse caso, para revestir aí, se a área deu 19,25 metros quadrados, ele vai precisar comprar quantas placas? 20. Sempre tem que comprar a mais, não é isso? Então, ó, ele precisou comprar 20 placas, ok? Gente, alguma dúvida aí? Concluíram? Tem aí mais alguém fazendo? Tá na segunda questão, Luana. Pronto. O pessoal que estão aí online, eu posso passar, né, para vocês. Pronto, vou passar, tá? Oi? É não, porque acho que alguns tiram print. O terceiro, nesse slide é a leitura, e no próximo é que eu vou explicar. Posso, né? Olha, terceiro, além de reformar todo. Que figura é essa que está do lado? Muito bem, um losango. Então, além de reformar todo o prédio da academia, o proprietário também comprou diversos aparelhos novos, dentre eles o aparelho duplo de musculação. As orientações de seu manual de instalação diziam para a instalação desse aparelho é necessário um espaço em forma de losango com medida de 5 metros quadrados. Já deu a área, viu? Nessa questão já deu a área. De área. Então, conforme indicado na figura ao lado. Então, porém, quando estava lendo essas instruções, o proprietário da academia percebeu que a imagem do manual estava com uma das dimensões apagadas. Então, nessa imagem aí, podemos perceber que uma diagonal está apagada e a outra diagonal é 2,5 metros. Então, como é que calcula a área de um losango? Temos que multiplicar as duas diagonais e o resultado dividir por 2. Sendo que quando multiplicou as duas diagonais e o resultado dividido por 2, deu 5. Então, temos que descobrir qual é o número que eu multiplico por 2,5 e depois divido por 2, que dá igual a 5. Tá certo? Não, você poderia fazer o seguinte: o 2 passaria multiplicando, ficaria 5 vezes 2, 10. Tá certo? E depois faria o quê? 10 dividido por 2,5. Fica quanto? Pode? 4. Como tem aí na letra B. Então, ó, converse com seus colegas, seu professor, sobre como é possível determinar a medida que está apagada. Então, a gente acabou de fazer. Primeiro, multiplica o 5 por 2, tá certo? Porque, no caso, o inverso da divisão é a multiplicação. Se a fórmula divide por 2, então você multiplica a área por 2. 5 vezes 2, 10. E no caso aí, para saber qual o número multiplicado por 2,5 que dá 10, faz uma divisão, que é a operação inversa da multiplicação. 10 dividido por 2,5 é igual a 4. Tá bom? E foi, Maria? Vê, presta atenção aí na letra B, o que eu falei. Realize os cálculos adequados para determinar essa medida desconhecida. Ó, quem não entendeu, presta atenção aqui, ó. Coloquei. Como é que encontra a área de um losango? D maiúscula, diagonal maior, D minúsculo, diagonal menor. A área, a questão já deu. Terceiro. Olha, tá vendo esse A aqui, de área? Estão vendo aqui esse A de área? Eu substituí por 5, porque na questão não disse que a área foi 5. Esse D maior, eu não sei quem é, deixei ele, tá bom? Sendo que o D menor, a questão disse quem era, que era 2,5. Então, eu substituí, tá certo? Aí, estão vendo esse 2 aqui, de denominador? Passei para o outro lado, tá dividindo, passei para o outro lado multiplicando. Então, ficou 5 vezes 2, 10. Aí ficava 10 igual a D vezes 2,5. Aí eu isolei o D, tá certo? E o 2,5 passou a dividir com 10. 10 dividido por 2,5, 4. Então, quer dizer que a diagonal maior é igual a
4. Certo? Pronto. Letra C. O espaço disponível para instalar cada aparelho duplo de musculação adquirido tem a forma de um trapézio, conforme a figura ao lado. Qual deve ser a medida da altura mínima desse trapézio para comportar a instalação do aparelho? Então, aí, rapidinho, gente, coloquei aqui. Então, vocês terminarem aí que a gente vê, tá? Então, aí, ó, nesse caso, percebam que a base maior foi 6, tá certo? Então, aí a questão quer saber o quê? Qual deve ser a medida da altura mínima desse trapézio para comportar a instalação do aparelho. Então, daqui a pouco eu passo para o slide seguinte para verificar a letra C. Mas antes, já que está aqui, vamos ver a letra D. Tem assim, após analisar o espaço necessário para instalar o aparelho em forma de losango, o proprietário da academia instalou o primeiro aparelho duplo de musculação, conforme representado na figura ao lado. Sabendo que o segmento PQ, tá certo, tem a mesma medida da diagonal maior do losango e a base média desse trapézio e a base média desse trapézio. Então, qual a medida da área do espaço destinado à instalação do aparelho? Gente, preste atenção aí onde tem lembre-se, tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro a letra 6. Então, lembre-se, o que seria a base média? Quando eu tenho um trapézio que eu traço um segmento que divide os lados paralelos em duas partes congruentes, em que esse segmento será paralelo a uma, no caso, as duas bases do trapézio, então esse segmento aí, que no caso é o segmento PQ, ele é chamado de base média. E para calcular a medida desse segmento, dessa base média, vocês teriam que somar as duas bases, no caso AB aqui, ó, mais CD, e o resultado dividido por 2. Então, aí vocês iriam estar encontrando a base média. Então, aqui, ó, tem a mesma medida da diagonal maior do losango e a base média desse trapézio. Então, qual a medida da área do espaço destinado à instalação do aparelho? Então, aí, ó, para saber PQ, temos que somar as duas bases, base maior mais base menor, e dividir por 2, certo? Então, aí, nós já vimos que a área foi 4. E nesse caso, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar só aqui rapidinho. Pronto. Então, aí, nesse caso, o que foi feito? Nós já encontramos aí, ó, que PQ, tá certo, será igual a 4, tá bom? PQ igual a 4, igual a base maior, que foi 6. Eu não sei quem é a base menor, que eu chamei de B, dividido por 2. Então, aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Então, nesse caso, isolo B, e esse 6 que está somando passa para o outro lado subtraindo. 8 menos 6 é igual a 2, então a base menor é igual a 2 metros. Então, agora, o que é que iremos fazer? Nesse caso aqui, nós só fizemos o quê? Apenas encontramos quem é a base menor, tá certo? Encontramos aí apenas quem era a base menor. E para encontrar aí quem é a área, será a soma das duas bases. Quem são as bases? 6, tá certo? E 2, que acabamos de encontrar, vezes a altura, que é 2,5. Essa altura, gente, a gente encontra lá na letra C, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, aí, ó, 6 mais 2 é 8. 8 vezes 2,5, 20. 20 dividido por 2 é igual a 10 metros quadrados. Então, aí a área desse trapézio é igual a 10 metros quadrados. Então, agora vamos ver a letra C, tá? Ó, nesse caso, letra C. Ó, essa letra A precisa colocar não, que eu já tinha explicado para vocês. Por que não vai precisar copiar essa letra A? Porque, na verdade, a explicação é na letra A, mas a gente faz ela na letra B, entendeu? É como se fosse a escrita dela e depois a aplicação dela. Então, copiem não, essa letra A não, tá? Tem assim, ó. É possível determinar a medida apagada, que é a diagonal maior, pois existem duas medidas conhecidas, que é a medida da diagonal menor e a medida da área do losango. Vocês não colocarem essa não. Mas na letra C, a altura mínima do trapézio é 2,5 metros, pois assim um aparelho poderia ser instalado da seguinte forma. Então, aí, ó, no caso, a altura mínima teria que ser 2,5 metros, tá certo? Então, coloquem aí essa conclusão para a letra C, ok?
Tô de casa, tudo ok aí? Ok. Não, isso foi para mostrar a vocês. Só copia só o contexto, tá? Só a letra C. Não precisa a letra A. Assim que eu poder passar, vocês falam, tá certo? Posso? Pessoal que estão aí em casa, posso passar? Vou passar, tá bom? Bom, vão adiantando aí vocês. Posso? Só era a letra C, vice? Agora ele já copiou A. Só falta Rafael e Tauan. Aí estamos quase finalizando a área, tá certo para entrar em posições relativas. Falta, na verdade, a quarta, a quinta e a sexta. Aí a gente termina e vai para posições relativas. Aí posições relativas é bem rápido porque não tem cálculo não, só tem conceito. Se pudesse trocar, pelo menos terminava esse capítulo hoje, né? Alguém pode ir lá perguntar a Paula? Ei, peraí, vem cá. Vem cá, por favor. Posso, Tauan? Faz aonde? Posso? Gente, olha, presta atenção. Prestem atenção. Gente, vamos verificar sua compreensão. Quarta questão. Após a reforma da academia, o vestuário infantil passou a ter um formato retangular. Estão vendo aí esse retângulo? Esse retângulo foi dividido em quatro figuras. Cada figura é o quê? Esse retângulo foi dividido em quatro figuras. Cada figura é o quê? Um triângulo. Então, e o proprietário optou por criar esse espaço um ambiente alegre e confortável. Para isso, instalou um piso emborrachado com quatro cores distintas, diferentes, formando triângulos conforme a figura ao lado. Calcule quantos metros quadrados de cada cor ele precisou de piso. Gente, presta atenção aí, tá? Então, como é que calcula, nesse caso, a área de um triângulo? Sabemos que a área de um triângulo nós iremos simplesmente multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, tá certo? Sendo que nesse caso aqui, a área do triângulo será a base maior
mais a base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Então, os triângulos com as partes verde e azul, elas têm as mesmas dimensões, tá? Então, aí, são iguais. Então, nesse caso aí, desses dois triângulos, eles vão ter a base 2 e a altura também será 2. Porque eu estou vendo aqui 4 metros. Podem? Olha, estão vendo aqui. Olha, estão vendo aqui 4 metros. Quando ele chega aqui, ó, nesse topozinho aqui, ele vai dividir, acerta essa parte aqui, ó, em duas partes congruentes, onde cada lado será 2 metros. Logo, analisando o triângulo verde, quando eu digo que vai ser 2 metros, a altura do triângulo verde e a altura do triângulo azul será de 2 metros. Então, para calcular a área desses dois triângulos que são congruentes, ou iguais, será o quê? Base vezes altura, a base é 2 metros, a altura é 2 metros, dividido por 2. Quanto é 2 vezes 2? 4 dividido por 2, 2 metros quadrados, tá certo? É a área de quem? É a área do triângulo verde e do triângulo azul. Agora no triângulo, presta atenção agora. Agora, a área do triângulo vermelho e a área do triângulo amarelo, eles também são iguais. Então, ó, assim a área em amarelo é igual à vermelha. Então, a base será o quê? 4 metros. E a altura desse triângulo vermelho será de 1 metro. Então, para calcular suas áreas, seria o quê? 4 vezes 1, 4 dividido por 2, 2 metros quadrados. Então, aqui a resposta: foram utilizados 2 metros quadrados de piso de cada uma das cores. Cada uma das cores foram utilizados 2 metros quadrados, tá certo? Quinta questão. Na área destinada à musculação, que é retangular, o proprietário instalou um piso antiderrapante, comercializado em placas de 50 centímetros por 50 centímetros. Sabendo que esse piso, que esse espaço, possui 8 metros de largura e que foram utilizadas exatamente 368 placas para forrá-lo. Então, qual o comprimento da área destinada à musculação? Gente, nesse caso aqui, presta atenção aqui, ó, para aí, para vocês observarem. Estão vendo que as placas estão em centímetros? E nesse caso aqui, a largura está em metros? Então, eu teria que transformar, no caso, essas dimensões aqui, centímetros, para metros. Então, de centímetros para metros, eu vou voltar, né? Volta quantas posições? Duas posições. Então, nesse caso aí, seriam duas divisões por 10. 50 dividido por 10, daria 5. 5 dividido por 10, que daria 0,5. Então, quer dizer que a dimensão aí será 0,5 metros. Para calcular sua área, seria multiplicar aí, base vezes altura, 0,5 vezes 0,5, que é igual a 0,25. A área total é a soma das áreas de cada placa de piso. Então, nesse caso, presta atenção, gente. Quantas placas tem aí, de acordo com o problema? Quantas placas são? Não, tem aí, ó. 368. Cada placa, cada uma, a sua área é de 0,25. Para saber a área total, se faz uma multiplicação, né? Porque se uma placa é 0,25 metros quadrados, então para saber das 368, eu tenho que multiplicar 368 vezes 0,25. Então, fazendo essa multiplicação aí, será igual a 92 metros quadrados. Oi? Em qualquer? Tem, a quarta tem. Aí, ó, e tem um caderninho aí de lado que tem um caderno. Então, aí, ó, nesse caso, assim temos que a área do retângulo, vocês sabem que a área do retângulo nós calculamos o quê? Base vezes altura. Então, eu já tenho quem é a área, que é 92. Já tenho aí quem é uma das suas dimensões, que é a largura. No caso, a largura que é a altura, tá certo? Que foi igual a 8. Para saber sua base, simplesmente basta vocês fazerem uma divisão. Tem aí 98 é igual a L, tá certo? Vezes 8. Então, nesse caso, o 8 que está multiplicando com L passa para o segundo lado dividindo. Então, fica 92 dividido por 8. Então, o comprimento desse retângulo será igual a 11,5 metros. Se vocês multiplicarem 11,5 vezes 8, dá justamente 92, tá certo? De quê? Vou ter que procurar isso. Pessoal, alguma dúvida, gente?
A quinta ela é mais complexazinha, mas ela é uma questão muito boa, viu? Não, não é a quinta, não. Desculpa, é a sexta. A sexta é uma questão muito boa mesmo. Quando eu digo muito boa, é aquele nível de questão que dá para você entender direitinho, mas é aquele nível de questão que, em um concurso que vocês souberem fazer, é onde vocês vão se sair bem, entendeu? Porque tem coisas que, se não prestar atenção, se confundem, e vocês sabendo fazer, vocês já passam à frente, entendeu? É muito boa essa questão. Vou perguntar aqui o pessoal, porque como eu passei para eles antes. Gente, eu vou passar, tá certo? Vou passar, tá bom? Vocês já estavam. Nada disso, William. Como vocês já tinham passado muito antes, então acredito que vocês já copiaram. Então, vou passar para poder ir adiantando. Pronto, olha aí a sexta. A sétima questão eu vou ler para vocês, mas é uma questão que vocês irão fazer depois. Tá certo? Acho que é em relação a alguma pesquisa, alguma coisa desse tipo. Vão copiando aí a sexta. A sexta não vai dar para vocês fazerem no livro, não. Tem que fazer no caderno, tá? Não, mas tem gente fazendo ainda. Aí pronto. Aí a gente finaliza essa sexta, essa sétima, a gente finaliza com área e vamos para posições relativas. Pessoal, não sei se vocês escutaram, vocês estão aí, vai até 12h10, tá certo a minha aula, porque como eu sou a única que ainda falta terminar o livro volume 3, e a pretensão é terminar essa semana, para poder semana que vem já começar com o volume 4, então foi cedida essa aula, tá bom? Então não terá mais aula de Luan, Luana era? E Ana, ok? Terminou, não foi? Olha, vocês, falta Lauane, falta Júlia e Bianca, né? Gente, gente, por favor, tá gravando. Mas vê só, pessoal que estão aí, né, online, tô questionando porque não cabe no livro, né? Mas a questão, ela tem um caderninho de lado, né? Porque tem questões, tem, mas ela não tem uma coisinha assim, ó. Ela não tem, quando ela coloca, então, quando ela coloca isso aqui, ó, é porque é tudo no caderno, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ela vê que ela bota caderno e pulsa, ó. Porque a quarta, a quinta e a sexta é no caderno. Entendeu? Posso, Lawane? Muito bem, Gustavo. Aí vai ter que ser analisado pelo qual motivo não entregou.
Aí depois Paula vai ver, porque ela não entregou. Laone, posso, né, meu amor? Gente, vê só a sexta. Tem assim, ó. As paredes da recepção, presta atenção. Isso tudo é a sexta, tá? Então, as paredes da recepção da academia foram pintadas com uma tinta que rende, presta atenção em cada detalhe dessa questão, viu? Ela rende 1 litro para pintar o quê? 12,5 metros quadrados de área pintada. E é vendida em latas de 1 litro. Então, a figura ao lado mostra a forma e as medidas dessa recepção. Numa das paredes há uma janela que mede, olha a janela quanto mede, 2 metros por 1,5 metros. Em outra parede há uma porta que mede 1,2 metros por 2 metros. Deste modo, quantas latas de tinta, no mínimo, eles precisam comprar para pintar a recepção, sabendo que a pintura foi feita em 2 demãos. Olha, vê só como é interessante essa. Essa partezinha aqui, isso aqui, é o quê? Isso aqui. A janela, né? Isso aqui é a janela. Ó. E a outra, a porta. Então, eu calculei primeiro a área da janela, depois a área da porta. Na questão não diz que a janela, as dimensões é 2 por 1,5. Aí eu multipliquei 2 vezes 1,5. Então, a área da janela é 3 metros quadrados. Ninguém vai pintar parede, pintar de uma vez porta e nem janela, né? Então, quando vai pintar uma parede que tem a janela, então vai ter que excluir aquela parte da janela. Não. E quando vai pintar, gente, presta atenção nessa questão, é sério. Quando você vai pintar a parede que tem a porta, você vai pintar a parede, mas aí vai tirar a parte da porta, tá certo? Então, oi? É área total. Então, nesse caso aí, calculei a área da porta, que foi 1,2 vezes 2, 2,4 metros quadrados. Gente, preste atenção agora. Olhem para onde tem a porta. Quais são as dimensões onde tem a porta? 4 e aí multiplica 4 vezes 3,5, 14 metros quadrados. Isso sem tirar a porta. Nós temos que tirar a porta, né? A porta não foi 2,4? Então fez 14 menos 2, então quer dizer que essa parede tem 11,6 metros quadrados. Agora, olhem para a parede onde tem a janela. Quais são as dimensões? 5 e 3,5. Dimensões Júlia, é o comprimento e a altura, tá certo? Então, é 3,5, tá vendo? Então, aí, para calcular a área onde tem a janela, 5 vezes 3,5, que é igual a 17,5. Mas eu tenho que tirar a janela, né? A janela que a gente encontrou não foi 3? Então, menos 3, que dá 14,5 metros quadrados, tá certo? Agora, falta 2 paredes ainda, né? Porque esse quadrado aí, esse quadrado não, esse espaço, tem 4 paredes. Uma parede que tem a porta, uma parede que tem a janela e as outras 2 paredes. Então, a outra parede tem o comprimento 4 e a altura 3,5. Porque a altura é 3,5 para todos. Porque, por exemplo, tem um quarto. Cada parede pode ter sua medida, mas a altura não vai ser para todas as paredes, não é a mesma. Então, aí, nessa parede que tem 4 metros, a altura é 3,5. Então, 4 vezes 3,5, 14,14 metros quadrados. E nessa parede aqui, ó, de frente, na parede de frente, estou vendo que a base é 8 e a altura continua sendo 3, então, 8 vezes 3,5, 28 metros quadrados. Agora eu tenho que saber a área total, que é somar a área de todas as paredes. Então, eu somei. Aí eu somei. Isso mesmo. Então, eu somei 11,6 mais 14,5 mais 14 mais 28, que foram as áreas que nós encontramos em cada parede. Deu quanto? 68,1 metros quadrados. Então, serão pintadas 2 mãos, né? Vocês sabem o que é isso, né? Pintou uma mão, vai pintar 2 mãos. Então, nesse caso, vai multiplicar essa área por 2. Então, aí, multiplicando por 2, 68,1 vezes 2, dá 136,2 metros quadrados. Poxa, professora, como é que a senhora sabe que vai pintar 2 mãos? Na questão diz, ó, sabendo que a pintura foi feita em 2 mãos. Tá certo? Oi?
Se a tinta for boa, uma só fica, viu? Uma só. Mas aí vai pintar duas. Aí vejam só. A questão diz que 1 litro de tinta, lá no início, 1 litro de tinta dá para pintar uma parede de quantos metros quadrados? 12,5. Então, quer dizer, a área que eu vou pintar aí é de 136,2. Então, para eu saber quantas latas de tinta, quantos litros de tinta, na verdade, latas, quantas latas de tinta eu vou precisar? Eu vou dividir a área, tá certo, das paredes, que no caso, multiplicando por 2, vou dividir 136,2 dividido por 12,5, que vai dar 10,896 litros de tinta. Isso é o que eu preciso, tá certo? Sendo que eu só posso comprar latas que tenham 1 litro, não é isso? Não é? Então, eu posso comprar 10,896 litros de tinta. Se eu comprar 10 litros, vai dar para pintar 10 litros. Eu preciso de 10,896. Com 10 litros, eu tenho que comprar 11. Vai sobrar tinta? Vai. Mas vai dar para pintar tudo, não vai? Então, nesse caso, logo foi preciso comprar no mínimo 10 latas de tinta, onde cada lata de tinta tem 1 litro. Oi? Não sou eu que pinto, não. Hã? Onde eu falei 11, não? Não, veja só. Para pintar, eu preciso de 10,896 litros. Sendo que eu não vou comprar 10 litros de tinta, 10 latas de tinta. Eu tenho que comprar 11. Porque se eu comprar 10, vai sobrar. Mas se eu comprar 10, não vai dar para pintar tudo. Certo? E a sétima questão tem assim, ó. Na sétima. 11 15. Agora é sua vez. Forme grupos e prepare-se para participar de um desafio. Não dá para a gente formar grupos, né? Essa a gente não vai fazer. Tem assim: siga as orientações do seu professor e aplique todos os conhecimentos adquiridos sobre cálculo da medida diária de figuras planas, tá bom? Então, não pode, né? A gente não pode formar grupos. Então, assim, essa sétima de fato a gente nós não iremos fazer, tá certo? Então, finalizem aí para poder a gente ir para o próximo assunto, que são as posições relativas. Ixi. Ah, e né, Aquiles? Pronto, gente, vê só. O pessoal aí que estão online, eu posso passar para vocês. Pessoal, vou passar, tá, para vocês. Qualquer coisa, vocês falem, porque depois eu volto, tá bom? Deixa eu só fechar isso aqui. Ó. Pronto, vamos aí a posições relativas entre reta e circunferência e entre circunferências. Assim que eu puder passar para vocês, vocês falem, tá bom? Eu acho que só falta. Terminou, Lawane? Terminou, Luana? Certo. Gente, eu vou. Deixa eu dizer para vocês até onde eu vou. Eu vou até a página 81, porque. Não, 81, porque as demais vão para casa. Oi? Acho que precisam, né? Acho que não precisam. Falta muito. Ó, pessoal, vão adiantando, ó, se vocês quiserem, ó. Oi.
É o livro que coloca. Pronto? Vocês também? Gente, presta atenção, todo mundo acompanhando aí a leitura, tá certo? Então, vamos ver posições relativas entre reta e circunferência e entre circunferências, tá certo? Vamos ver esses dois casos. Então, fazer aula de ginástica em academias é uma ótima opção para quem quer ficar em boa forma. Novas modalidades de aulas têm surgido para agradar diversos perfis de alunos. Sim, acho que é assim, trampolim, aula de circo. Em todas essas modalidades, os alunos fazem exercícios aeróbicos que contribuem para seu bem-estar físico e mental, o que oferece uma nova perspectiva sobre a qualidade de vida. Então, vamos ver aí posição relativa entre reta e circunferência. Tem três casos que nós iremos ver. Quando a reta ela é secante à circunferência, quando a reta ela é tangente à circunferência, quando a reta ela é externa à circunferência, tá certo? Então, antes tem assim, lembre-se, o que seria a circunferência? Ela é o conjunto de pontos, porque ela é formada por infinitos pontos, tá certo? Do plano equidistantes de um ponto fixo. Esse ponto fixo que é o ponto O, que nós chamamos de centro da circunferência, tá certo? Então, a circunferência ela envolve apenas o contorno. Podemos entender como uma circunferência, uma roda gigante, um anel, que tem apenas o seu contorno. Então, em uma circunferência, nós teremos o diâmetro, nós teremos o raio. O que seria o raio? O raio é o segmento que vai do centro até a extremidade. Qualquer segmento que vai do centro à extremidade, nós chamamos de raio. E o que é diâmetro? Diâmetro é o segmento que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro da circunferência, tá certo? Lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Logo, se eu disser, por exemplo, que o diâmetro é igual a 10 centímetros, o raio é igual a 5 centímetros. E o diâmetro é o dobro do raio, tá certo? Então, se eu digo, por exemplo, que o raio é 8 centímetros, quanto será o diâmetro? 16 centímetros, que é o dobro, tá bom? Então, o spinning ou ciclismo indoor é uma excelente alternativa para o treino aeróbico e para o treino de força. É possível começar a pedalar independentemente de seu condicionamento físico. Você pode praticar essa atividade física em casa ou fazer aulas de spinning em uma academia. Você já observou que há circunferências e retas nas engrenagens de uma bicicleta de spinning? Observe a figura da página, da próxima página. Então, vejam só. Tem aqui, ó, a bicicleta, não é isso? E temos aí o formato. Gente, isso aqui, ó, é uma letra grega, tá certo? Isso aqui é uma letrinha grega. Eu esqueci como. Tem aqui, aqui como o nome dela. Lambda, tá certo? Lambda é a letra grega, tá bom? Ela é a 11ª letra do alfabeto grego. Então, tem assim, ó. Primeira questão. Analisando a imagem da bicicleta spinning acima para estudar a posição entre as retas e circunferência destacadas, realiza as atividades propostas a seguir. Considere que o raio da circunferência menor, a lambda 1, mede 12 centímetros e o raio da maior circunferência, que é a lambda 2, mede 18 centímetros. Vejam só, estou vendo aí na figura ao lado, aqui, ó, gente, todo mundo observando, tem duas circunferências, uma de raio 12 centímetros e outra de raio 18 centímetros. Então, letra A, reflita com seu professor e seus colegas quantos pontos em comum existem entre a reta T, tá certo? E a circunferência lambda 2. Olhem para a reta T. Olharam para a reta T, essa reta verde? Aí, nessa reta verde, ela cruzou em quantos pontos na circunferência maior? Uma? Não, olha aqui, ó. Um, dois. Não é isso? Pessoal aí de casa, ó. Um, dois. A reta T cruzou a circunferência em dois pontos, tá certo? Então, aqui, ó, existem dois pontos em comum entre a reta T e a circunferência, tá certo? Eita, aí ficou, ó, lambda 1, é lambda 2, tá? Aqui, ó, é lambda 2. Veja que a pergunta é de lambda 2, tá vendo? E depois a resposta colocou lambda 1. Ok, gente? Agora aqui, letra B. Sim, deixa eu dizer para vocês. Quando a circunferência, tem uma reta, cortou a circunferência em dois pontos.
essa reta, ela é chamada de secante, tá certo? O que é que a reta T é da circunferência maior? Secante. Por que ela é secante? Porque ela tem dois pontos em comum com a circunferência. Reta secante com a circunferência é porque a reta tem dois pontos em comum com a circunferência. Esses dois pontos aqui, ó, Victor, olha para lá para a tela. Esse e esse. Se tem dois pontos em comum com a circunferência, a reta T ela é secante, tá bom? Então aí, a medida da distância D2 entre a reta T e o centro da circunferência, a lambda 2, é... Gente, estão vendo aí? Presta atenção, tá? Vou mostrar para o pessoal de casa, vou mostrar para vocês. Estão vendo que o raio é 18 centímetros? Estão vendo aqui, esse D aqui é a distância. Essa distância do centro até a reta é menor ou maior do que 18 centímetros? Menor. Aqui, ó, pessoal de casa, presta atenção aqui, ó. O raio é 18 centímetros. Então, a distância do centro da circunferência até a reta, ela é uma medida menor do que a medida do raio. Por isso que aqui é menor que 18 centímetros. Agora, observe na letra C. Converse com seu professor e colegas. Quantos pontos em comum existem entre a reta S? Vocês irão agora olhar para a reta S. A reta lilás, né? Não é lilás? Roxa. Pronto, roxa. Então, essa reta S e a circunferência, a lambda 1, tem ponto em comum? Olha a lambda 1, é a circunferência de 12 centímetros. Por acaso, essa reta S passou pela circunferência, cortou a circunferência, então a reta S é uma reta externa. Acabei de falar para vocês de duas retas. Reta secante, essa reta terá dois pontos em comum com a circunferência. Reta externa, ela não tem ponto em comum, tá certo? Então aí, ó, não existe ponto em comum entre a reta S e a circunferência lambda 1. Compreenderam? A distância, gente, do centro da circunferência, que é aqui, ó, até a reta, será maior, né? Do que 12 centímetros. Se o raio é 12 centímetros, a distância do centro até a reta, vejam só, se o raio é 12 centímetros, a distância do centro até a reta será igual a 12 centímetros, será maior que 12 centímetros ou menor que 12 centímetros? Maior, gente. Ela está fora. Imagina uma circunferência onde o raio é 12. Se a reta está lá embaixo, então vai ser maior. Não é isso? Então, aí, ó, a medida da distância entre a reta S e o centro da circunferência, lambda 1, é maior que 12 centímetros. Porque aonde é 12 centímetros? É do centro até a extremidade. Se a reta está depois da extremidade, então ela é maior. Não é isso? Né? E compreenderam? Porque está depois, tá bom? Então, aí, ó, saiba mais. Temos aí duas retas, Q e R. Então, a medida da distância entre o ponto P, tá certo? E uma reta R é equidistantes, quando diz equidistantes, é a mesma distância, ao comprimento do segmento PQ, que possui uma de suas extremidades nesse ponto e a outra extremidade na reta e forma com essa reta um ângulo reto de 90 graus. Temos aí o ângulo de 90 graus. Posso passar, né? Que aqui é bem rapidozinho, né? Passar, viu? Oi? Mesmo tamanho, né? Aí dá uma ampliada quando bota aqui, né? Olha, agora, analise com seu professor e colegas quantos pontos em comum existem entre a reta R e a circunferência maior, que é o lambda 1. Gente, vou voltar, tá? Reta R. Estão vendo a reta R? Tá de amarelo, né? Tá fazendo referência com que circunferência? A maior. Estão vendo? Então, a reta R com a circunferência maior tem quantos pontos em comum? Deixa eu ver aqui. Com a menor, não. Ele botou aí maior. Estão vendo que ele botou maior? Tem assim, analise com seu professor e colegas quantos pontos em comum existem entre a reta R e a circunferência maior, lambda 1. Mas não é maior não, é a menor, né? Então, nesse caso aí, o livro colocou circunferência maior, mas lambda 1 é circunferência menor, viu? Então, essa reta de amarelo tem quantos pontos em comum com a circunferência menor?
Um ponto só, né? Olha, existe um ponto em comum entre a reta S e a circunferência lambda 1. Um ponto em comum. Tá vendo, não? Vou te mostrar aqui, ó. Ó, a reta R tem esse pontinho só em comum, ó. Tô falando com essa circunferência aqui, não é com essa não, tá? É com essa daqui, só tem um ponto em comum. Pessoal aí de casa também, ó. Eu tenho aqui, ó, a circunferência menor, analisando a reta R, só tem um ponto em comum. Gente, a distância, preste atenção agora, a distância do centro da circunferência, à vontade. É um vídeo ou uma foto? Eu continuo, né? Continuo dando aula, né? É, Clara. Gente, pronto. Então, prestem atenção aqui, ó. Observando a reta R, percebam que a reta R ela tem um ponto em comum com a circunferência menor, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, existe um ponto em comum entre a reta R, S e a circunferência lambda 1. Nesse caso, gente, eu falei para vocês já de duas retas, a relação dela entre uma circunferência. Então, nós vimos que quando uma reta ela tem um ponto em comum com a circunferência, nós dizemos que essa reta ela é tangente, tá certo? Então, a reta tendo um ponto em comum com a circunferência, ela é tangente à circunferência. A reta tendo dois pontos em comum com a circunferência, ela é secante à circunferência. E a reta não tendo ponto nenhum em comum, ela é externa, tá certo? Então, nesse caso aí, a medida da distância D1 entre a reta R e o centro da circunferência lambda 1, ela vai ser igual a 12 centímetros. Vocês perceberam que quando a reta ela é secante à circunferência, a distância dessa reta até o centro da circunferência, ela é menor, tá certo? Do que a medida do raio. Nesse caso aqui, ó, presta atenção, gente, olhem para cá. Nesse caso aqui, faltou talão. Nesse caso aqui, estão vendo que ela coincide com raio? Estão vendo aqui, ó, que ela coincide? Então, quer dizer que a distância do centro da circunferência até essa reta, ela vai ter a mesma medida do raio. Ok? Ok? Passar, viu? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, tem um resumozinho do que eu falei aí para vocês. Vamos? Tem assim, ó. Em um mesmo plano, em relação a uma circunferência, uma reta ela pode ser posicionada de diferentes maneiras. A reta ela é externa, tá certo? A circunferência, quando ambas não possuem ponto em comum. Falei, não foi? Quando não tem ponto em comum, então a reta ela é externa. Nesse caso, a medida da distância entre a reta e o centro da circunferência é maior. Também falei para vocês. Quando a reta ela é externa, a distância do centro até essa reta é maior do que a medida do raio. A reta ela é tangente à circunferência quando ambas possuem um ponto em comum. Se a reta tem um ponto em comum com a circunferência, essa reta ela é tangente. Nesse caso, a medida da distância entre essa reta e o centro da circunferência será a mesma da medida do raio, tá certo? Como vocês poderão observar aí da imagem. E a reta ela pode ser secante. Quando ela é secante, ela corta a circunferência, viu? Em dois pontos. Nesse caso, quando ambas possuem dois pontos em comum, nesse caso, a medida da distância entre a reta e o centro da circunferência, ela será menor do que a medida do raio. Então, conclusão da segunda questão. Volta a figura da bicicleta de spin da página anterior.
Observe as retas e as circunferências nesse desenho e, utilizando as definições do quadro acima, completa as afirmações a seguir. Gente, isso aí eu já tinha falado para vocês, né? A reta R, ela vai ser tangente, porque vai ter um ponto comum com a circunferência lambda 1. A reta R, ela é secante, tá certo? A circunferência lambda 2. A reta T, ela é externa, tá certo? A circunferência lambda 1. Então, vocês observem aí. Quando diz que é tangente, porque vai ter um ponto em comum. Quando diz que é externa, não tem nenhum ponto comum. E quando diz que é secante, porque vai ter dois pontos em comum, tá certo? Aí a reta T é externa à circunferência lambda 1, a reta T é secante à circunferência lambda 2, a reta S é externa à circunferência lambda 1 e a reta S é externa à circunferência lambda 2. Então, tem aí, saiba mais que uma reta T, tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio, ela é externa, ela é uma reta T, tangente à circunferência, é perpendicular ao raio da circunferência no ponto da tangência, que é o ponto P. Estão vendo aí esse saiba mais? Estão vendo? Nesse caso aí, essa reta T, ela é perpendicular, tá certo? Ela pode se cruzar aí, formando ângulos retos. E tá vendo esse ponto P? Ele é chamado de ponto de tangência. Então, essa reta T aí, que tá aí no quadro de Saiba Mais, ela tem um ponto em comum com a circunferência, que é o ponto P, né? E esse ponto P ele é chamado de ponto de tangência, tá certo? Ok? Passar, tá? Vamos lá. Matemática e cultura digital. Construção de fluxograma. Então, a gente já viu alguns fluxogramas. Vimos que fluxograma ele é construído através de formas geométricas, onde eles seguem alguns passos lógicos para chegar a um determinado objetivo. Então, a gente começa lá no fluxograma por início e finaliza quando coloca fim, tá bom? Então, na figura da bicicleta de Spinning, existem retas, tangentes, externas e secantes às circunferências. Essas posições relativas entre retas e circunferências coplanares dependem da medida da distância entre a reta e o centro da circunferência. E é possível utilizar um algoritmo para determiná-las. Então, aí, ó, quando duas ou mais figuras geométricas estão situadas no mesmo plano, elas são chamadas de coplanares. Existe um plano, se tiver aí duas retas que pertencem ao mesmo plano, nós dizemos que elas são coplanares, certo? Então, aí, vocês iriam ordenar, ó. Então, primeiro, nós temos que fazer o quê? Ler a medida do raio da circunferência, tá certo? 2, leia a medida da distância entre a reta e o centro da circunferência. O 3 compara a medida da distância com a medida do raio, se é maior, menor ou igual. O 4, se a distância for maior que o raio, nós dizemos que a reta ela é externa, como nós já vimos, tá certo? 5, se a distância for igual ao raio, nós dizemos que essa reta ela é tangente à circunferência, tem um ponto em comum. E se a distância for menor do que o raio, essa reta ela é secante, ela tem dois pontos em comum com a circunferência, tá bom? Agora, o quadro acima exibe os passos gerais de um algoritmo para classificar a posição relativa entre uma reta e uma circunferência coplanar. Porém, eles não estão organizados em uma sequência lógica. Então, numerem esses passos de modo ordenado, é o que acabamos de fazer, tá bom? Deixa eu só ver aqui se algum dos alunos estão com alguma dúvida para poder prosseguir. Aí eu vou explicar aí, tá? Eu sei disso. Ficou bem embaçado, eu já tinha visto. Gente, preste atenção. Vou passar aqui para vocês, acho que vai ficar meio embaçadozinho para vocês fazerem, mas foi o máximo que eu pude fazer, vê? Ó, eu vou só ler, tá certo? Eu vou pedir para vocês fazerem, não. Porque isso é basicamente o que eu já tinha falado. Eu vou só ler para vocês, tá bom? Tem assim, Não, precisa não. Deixa eu ler e explicar, porque isso aí é de acordo com esse quadro aí de olho na rede. Se vocês acessarem o site, vocês conseguem visualizar isso aqui, tá certo? Tem assim, ó, baseado no algoritmo acima, faça um esboço de um fluxograma que determina a posição relativa entre uma reta e uma circunferência.
Depois, acesse o site sugerido no quadro de olho na rede, ao lado, e elabore o fluxograma utilizando uma ferramenta online, tá bom? Então, aí, se vocês quiserem, vocês poderão acessar. Agora, preste atenção, gente. Prestem atenção. Não precisa vocês copiarem, não. Mas eu quero que vocês prestem atenção. No fluxograma, nós começamos com o quê? Início, não é isso? Aí, início. Depois eu pedi para vocês colocarem o quê? Leia aí o que é que tem no 1. Não, leia. Então, é isso que está aqui nesse primeiro retângulo. Leia a medida do raio R. Tá certo? Depois, leia a medida da distância da reta. Foi o 2 aqui, ó. O 2 foi o quê, ó? Leia a medida da distância D entre a reta e o centro da circunferência. Aí vem aqui dizendo o seguinte: se a medida da distância entre a reta e o centro da circunferência é maior que a medida do raio, tá certo? Se for maior, então nós dizemos que a reta ela é externa à circunferência. Se não, nós vamos analisar se a medida da distância entre a reta e o centro da circunferência é igual à medida do raio. Se for igual, nós dizemos que a reta ela é tangente, tá certo? Se não, nós iremos verificar se a medida da distância entre a reta e o centro da circunferência é menor que a medida do raio. Se sim, nós dizemos que a reta é secante à circunferência. E assim se chega ao fim. Por que eu pedi para vocês não fazerem? Porque além de vocês terem acesso, se vocês acessarem aí o site de Olho na Rede, os passos estão aqui, tá certo? Então aí, não precisa vocês fazerem esse desenho, tá bom? Porque tudo que está aqui no desenho é o que está nessa questão, tá certo? Ok? Agora vimos a posição relativa de uma reta e uma circunferência. Agora imaginem duas circunferências. Nós vamos ver a posição relativa entre elas, tá certo? Então aí, deixa eu só falar, deixa eu ver aqui. Oi. Pode. Gente, deixa eu falar dessa página 77. Tem a terceira questão aí, né? Eu pulei porque eu pulei. Deixa eu ler ela para vocês. Tem assim, ó. Peça para outra dupla fazer o teste de mesa, isto é, testar seu fluxograma. Então, perceberam por que eu pulei? Então, aí a gente vai para posições relativas entre circunferências. Então, o bambolê é uma atividade física, lúdica e prazerosa, de baixa intensidade e que promove desenvolvimento corporal completo. Além de perder gordura e tonificar a musculatura, quem pratica bambolê também desenvolve a concentração, o equilíbrio e a postura. Então, em uma academia, um instrutor desenvolveu uma coreografia com bambolês para seus alunos. Nessa sequência, os alunos deverão realizar todos os passos em duplas, em que uma pessoa da dupla utiliza um bambolê de 80 centímetros de diâmetro na cor verde e a outra pessoa utiliza um bambolê na cor azul com 60 centímetros de diâmetro. Diâmetro vai de uma ponta a outra, viu? Aí agora, para organizar os ensaios da coreografia, o professor enviou para todos os alunos da turma as imagens que aparecem na tabela da próxima página, que indicam a posição dos bambolês das duplas em cada passo da coreografia. Primeiro, considerando que os bambolês são circunferências, estão vendo? Ele está considerando que os bambolês sejam o quê? Circunferências, porque envolve apenas o contorno. Porque existe uma diferença entre circunferência e círculo, viu? Porque círculo, além do contorno, envolve a região interna. Como podemos entender um círculo? O círculo poderia ser uma moeda, porque uma moeda envolve a parte interna, tá certo? E a circunferência é apenas o contorno, tá bom? Não, veja só, é só a diferença. Porque as características, por exemplo, num círculo, eu vou ter também raio, que é a mesma coisa, eu vou ter também diâmetro, mas assim, só para diferenciar. Círculo envolve, além do contorno, a região interna. Entenda como uma moeda. Agora, a circunferência, você pode entender aí como um bambolê. Só envolve o contorno, tá certo? Um anel. Isso. Então, ó, para organizar os ensaios da coreografia, o professor enviou para todos os alunos da turma as imagens que aparecem na tabela da próxima página, que indicam a posição dos bambolês das duplas em cada passo da coreografia. Considerando que os bambolês são circunferências cujos centros
estão representados na figura e cujos diâmetros são 60 centímetros, que é o bambolê azul, e 80 centímetros, que é o bambolê verde. Complete a terceira e a quarta coluna da tabela da página da próxima página. Vamos lá. Tem assim, ó. Primeiro passo, temos posição dos bambolês de cada dupla. Então, ó, número de pontos comuns aos dois bambolês. Quantos pontos tem em comum no primeiro passo? Nenhum, eles não se encostaram. Então, medida da distância entre os centros dos dois bambolês de cada dupla. Estão vendo aqui, ó, centro O1 e centro O2? A distância vai ser o quê? Maior que 70 centímetros. Por que maior que 70 centímetros? Vejam, quais seriam os diâmetros? Um não foi 60, outro não foi 80? Não foi isso? Atenção. Não foi isso? Então, nesse caso, o que foi 60? Qual é a medida do raio? Se o diâmetro é 60 centímetros, qual é a medida do raio? 30. Do que foi 80 centímetros, qual é a medida do raio? Quanto é 30 mais 40? 70. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, gente, é 30, esse pedacinho é 40. Então, 70. Ainda tem esse outro pedacinho que ficou aqui, não tem? Gente, aqui, ó, é 30, aqui é 40. Ainda tem esse pedacinho que ficou aqui. 30 mais 40 é 70. Por isso que ele diz que a distância tem que ser maior do que 70, tá certo? Porque ainda tem esse outro pedacinho aqui, ó. Ok? Então, posição relativa entre as circunferências. Elas são externas, porque elas não terão ponto em comum. Segundo passo, presta atenção. Tá uma circunferência dentro da outra, né? Estão vendo que o centro de um é igual ao centro da outra? Estão vendo que tá aí? Então, tem ponto em comum? Elas não se encostaram. Então, nenhum ponto em comum. A distância entre os dois raios, quando toda vez que o centro de uma for o centro da outra, a distância entre os centros, tá certo? Será igual a zero. E nesse caso, nós dizemos que essas circunferências, elas são concêntricas. Então, o que são circunferências concêntricas? Quando o centro de uma circunferência é igual ao centro da outra. Logo, a distância entre os centros será zero e elas não terão ponto em comum. Terceiro passo. Se encostaram, não se encostaram? A distância tem um ponto em comum quando se encostam, tá certo? Então, aqui vão ter um ponto em comum. Nesse caso, nesse caso aí, elas estão juntinhas. Então, quer dizer que esse O2 aqui, ó, do centro O2 até a extremidade não foi 40, e o outro não foi 30. Então, aqui, 40 mais 30, então vai estar igual a 70 centímetros. Porque tem um espaçozinho entre eles. Agora não tem espaçozinho entre eles, não. Então, é 70. Tá no outro slide. Aí, nesse caso aí, quando tem um ponto em comum, gente, quando tem um ponto em comum, ela é tangente. Sendo que nesse caso é tangente externa, porque elas estão se encontrando fora, né? Elas não estão uma dentro da outra, elas estão se encontrando em um ponto fora, ok? Agora, olhe no 4. Estão vendo que tem um ponto em comum também, mas elas estão se encontrando dentro. Então, elas são tangentes internas. Toda vez que tiver um ponto em comum, ela é tangente. Nesse caso, é interna, porque esse ponto em comum será interno, tá bom? Então, um ponto em comum. Nesse caso aí, a distância entre os centros, toda vez que ela for tangente interna, a distância entre os centros será menor do que 70 centímetros. E agora, presta atenção. Tem ponto em comum no 5? Se encostaram? Então, teria um ponto em comum. E quando ela está interna, tá certo, gente? Uma dentro da outra, será sempre menor do que 70 centímetros. Com exceção das concêntricas, quando o centro de um é igual ao centro da outra, tá certo? Mas toda vez que tiver uma circunferência dentro da outra, em que os centros são diferentes, então, nesse caso, a distância entre esses centros será sempre menor, tá certo, do que a soma dos raios, tá certo? Então, nesse caso aí, essas duas circunferências elas são internas, tá bom? Posso passar? Vocês secante.
Pessoal de casa, posso? Tem mais alguém? Aí, os seis, estão vendo que ela cortou, as duas parecem cortar em dois pontos. Aqui, ó, é um ponto, aqui é outro ponto, ó. Elas se cortam aqui em dois pontos, ó. Então, elas têm dois pontos, hein? Logo, a distância também será menor que 70 centímetros. E quando tem dois pontos em comuns, ela será secante. É menor, ó, será menor. Por quê? Só será maior se elas estiverem afastadas e só será igual a 70 centímetros se elas estiverem assim, coladas. Como está no caso cortando, então a distância. É porque no enunciado não está dizendo que a circunferência verde tem 80 centímetros de diâmetro e a azul tinha 60. Nesse caso era diâmetro, você tem que encontrar o raio. O raio não é a metade do diâmetro, então aí tudo está partindo desse enunciado, certo? Passar, tá bom? Isso aí só é uma revisão, tá certo, gente? Do que eu já tinha falado para vocês. Vou passar adiante, tá certo? Vamos aí. Chegando aos pouquinhos, né? Obrigada. Vocês entenderam, não foi o que eu falei? Aquela essa partezinha que eu passei porque foi o que eu já tinha falado, tinha explicado. Tinha explicado aqui, aí ele faz o resumo aqui, tá certo? Então vamos lá. Segunda questão da página 80. É assim, ó. Utilizando, entendeu? Utilizando as definições do quadro da página anterior, complete a última coluna da tabela da página. A gente já fez, não foi, ó? Na segunda, ele pede para fazer o que a gente acabou de fazer, né? Ele pede para completar a coluna da tabela da página 78, classificando a posição relativa entre as circunferências que representam os bambolês da coreografia. Segunda, já foi feita, tá bom? Terceira questão. Para que todos os bambolês fiquem posicionados corretamente, é importante conhecer as medidas das distâncias entre os seus centros e o número de pontos comuns entre eles. Ajude os alunos a definir a medida da distância D, em centímetros, entre os centros dos bambolês e o número de pontos comuns em alguns passos da coreografia, relacionando as três linhas a seguir. Lembre-se de que a medida do diâmetro da circunferência verde é 80 centímetros e da circunferência azul é 60 centímetros. Então, temos aí quarto passo, quinto passo, sexto passo. Então, aí o que é que deveria ser feito? Vocês iriam analisar de acordo com as informações para saber se é quarto passo, quinto passo ou sexto passo. Então, aí, ó, por que foi sexto passo? Porque ele diz que a distância ela é maior que 10 e menor do que 70. Então, aí, ó, maior que 10, tá certo? E menor que 70 é no sexto passo. Porque aí foi quinto passo, nesse caso aqui, ó. Porque não tem nenhum ponto em comum. Quem é que não tem nenhum ponto comum? É o quinto passo, não é isso? Aí no 4 aqui, a distância é igual a 10, tá certo? Aí no quarto passo, essa distância vai ser igual a 10, tá bom? A distância entre os dois centros será igual a 10, porque aí, nesse caso, você faria também a subtração, tá bom? E nesse outro sexto passo, por que foi sexto passo? Porque tem dois pontos em comum aqui, ó. Dois pontos em comum, tá certo? Aqui, ó. Aqui tem um ponto comum, aqui tem um ponto comum, aqui, ó. Quando elas se cortam, tem um ponto em comum aqui, ó. E aqui também. Entendeu? Que cortou aqui e cortou aqui. No outro foi quinto passo, porque a distância é menor do que 10, tá certo? Menor do que 10, porque tá aqui, ó, mais próximo uma da outra. E o outro foi quarto passo, porque tem um ponto em comum. Olhem que se encostou em um ponto, estão vendo? Estão vendo um ponto aqui? Então tem um ponto em comum. Passar, tá certo? Hã? Um. Ó, aqui, ó. Não, aqui. É aqui, ó. Um ponto em comum. Vou passar, tá certo? Pode falar, Lu. Também amo muito você. Gente, amplie seu conhecimento. Presta atenção. Em relação a uma circunferência, um ponto qualquer pode estar posicionado de diferentes maneiras. Vejam, agora em relação a um ponto, nós vimos as posições relativas entre uma reta e uma circunferência, entre duas circunferências
Agora vamos ver em relação a um ponto e uma circunferência, tá certo? Então, a medida da distância de A ao centro O é maior do que a medida do comprimento de raio do raio. Nesse caso, A é externo à circunferência. Estão vendo aí o ponto A? Estão vendo aí que ela está fora da circunferência? Logo, a distância dela é maior do que a medida do raio, não é isso? Porque o raio é só isso aqui, ó. O raio é só esse pedacinho aqui, ó. Então, quer dizer que a distância do centro até o ponto A vai ser maior do que a medida do raio. Agora, a medida da distância de B, tem um ponto B aí. O ponto B pertence à circunferência? Pertence, tá? Isso. Então, aí, ó, a distância será igual à medida do raio. Então, a medida da distância de B ao centro O é igual à medida do comprimento do raio. Nesse caso, B ele pertence à circunferência. Aqui, o A pertence à circunferência? O B pertence, né? Não, pertence, está em cima da circunferência. Pertence. Então, a distância é igual à medida do raio. Agora, o ponto C está onde? Ele está dentro, na região interna. Ele não pertence à circunferência. Ele só pertence se estivesse no contorno. Ele não pertence, tá certo? À circunferência. Então, a medida da distância de C ao centro O, ela será menor, tá certo? No caso aí, a medida do raio, o raio aí R, tá certo? A distância do centro da circunferência do ponto O até o C, ela é menor do que a medida do raio, tá bom? Então aí, ó, a medida da distância D de C ao centro O é menor do que a medida do comprimento do raio. Nesse caso, C é interno à circunferência. Gente, prestem atenção. Ponto A é externo à circunferência. A distância é maior do que o raio. Ponto B pertence à circunferência. A distância do ponto B até o centro da circunferência é igual à medida do raio. O ponto C é interna à circunferência. A distância do ponto C até o centro da circunferência é menor do que a medida do raio. Ok? Pode. Também. Nós dizemos que o raio, ele pode ser um número real. Pode ser qualquer número. Tá certo? Gente, essa é a última, tá? Então tem assim, ó. Durante a coreografia com os bambolês, em um determinado momento da dança, os bambolês são colocados no chão e a pessoa deve se posicionar sobre o ponto vermelho marcado no chão. Igual, tem aí menor, maior e igual. É igual, aqui é igual. Igual. Aí vamos lá, ó. Sabendo que a medida do diâmetro do bambolê é de 80 centímetros, classifica a posição relativa do ponto onde a pessoa fica posicionada e a circunferência que representa os bambolês na coreografia. Ninguém guarda quem não vai anotar a atividade de casa, viu? Então, nessa primeira circunferência, o ponto P está onde? Interno. Então, o ponto P é interno, a circunferência, logo a distância será menor do que 80 centímetros, porque estamos levando em consideração que o raio é 80 centímetros, tá certo? No caso, não é nem um raio, né? No caso, é o diâmetro, que é 80 centímetros. Mas, enfim, se o diâmetro é 80 centímetros, o raio é quanto? Então, independente, a distância aí será menor do que 80 mesmo, tá certo? Então, o ponto P na segunda circunferência, ela é o quê? Está fora da circunferência. Tem ponto em comum? Então, ó, o ponto P é externo à circunferência, logo a distância dela será maior do que 80 centímetros, maior do que o raio. E o ponto P, ele faz o quê? Pertence à circunferência. E a distância será igual a 80 centímetros. Na verdade, era para estar 40 aí, viu? Era para estar 40. Na verdade, faça o seguinte, gente, por favor, para não ficar confuso. Lá nessa quarta questão, troquem a palavra diâmetro por raio, por favor. Tem assim, sabendo que a medida do diâmetro, coloque sabendo que a medida do raio. É melhor para vocês não confundirem, tá?
É, tá certo? Sabendo que a medida do raio, ok? Para não confundirem vocês, tá bom? Pronto. Gente, para casa, da 81 a 84, não terá correção, vocês irão fazer, tá certo? E vão entregar esse livro com isso feito, tá bom? Parece que até o dia 23, não é isso? Presta atenção, pessoal de casa, da 81 a 84 não terá correção. Vocês irão fazer essas atividades, tá certo? E deixarem aí, tem coisa que vocês vão fazer no caderno, aí vocês coloquem lá no livro, está no caderno. Tem coisas que vocês vão fazer no livro. E na terça-feira, aquela que eu prometi para vocês, eu faço, tá bom? Então, preste atenção, gente. Todo mundo prestando atenção. Preste atenção. Terça-feira vai trazer aqui livro, volume 3 e 4. Por que o 3 ainda? Porque tem a 65, a 66 e a 67. Elas são rápidas, tá certo? Tá bom? Se não quiserem trazer, presta atenção. Se não quiserem trazer, para não ficar muito pesado, aí não tragam. Agora vai fazer no caderno e depois vai ter que passar limpo em casa. Porque para trazer 2 livros, para não ficar pesado, vocês poderão deixar, tá bom? Então, combinado? Então, finalizamos o livro volume 3 praticamente finalizado. Tem que colocar no livro, viu? Está no caderno. Gente, ninguém sai.